Fala galera que dá show, eu sou o Jura do canal do Jura, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje, quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, vamos falar de Vasco, bora falar de Vasco, algumas notícias aí relacionadas ao Vasco, né? Mas antes, pedir aquele favorzinho para você, se inscreva no canal do Jura Vascaíno, ativando o sininho de notificações em todos, curtam, deixando seu like no nosso vídeo, compartilhe e comente com a gente, para que esse canal possa cada vez aparecer e crescer mais, tá certo? Bora falar de Vasco. O Vasco, com a saída do Souza, né? Lembra do Souza? Aí o contrapeso que veio com Felipe Coutinho. O Souza, agora após saída do Vasco, né? Ele deu uma entrevista ontem no podcast e ele confirmou nesse podcast o que a gente já vinha falando aqui e desconfiando o porquê do desempenho horroroso do Vasco na mão, dos jogadores na mão do Felipe Maestro. E ele só confirmou o que a gente já vinha falando aqui, que desconfiava de que o Felipe ele não é bem visto e nem bem quisto pelo elenco do Vasco. Ontem ele mesmo falou assim, abre aspas pro Souza: se eu falar que o elenco do Vasco gosta do Felipe, eu vou estar mentindo. Não tenho nada contra ele, mas ele não é bem visto e bem quisto pelo elenco. E ele ainda cita a situação do que ele fez com o Capasso, onde ele até fala que o elenco ficou muito revoltado, chateado e desconfiado do Felipe pela atitude que ele teve com o Capasso, que ele não tinha necessidade de expor, depreciar e diminuir o jogador. Então os jogadores se sentiram muito ofendidos até com o que o Felipe fez com o Capasso. Então, é um jogador que não tem prestígio, é um cara que não tem prestígio nenhum com os jogadores e muito menos a simpatia. Então só confirma, né? Então, a nível de conhecimento de vocês aí, só confirmando o que a gente já vinha alertando aqui, tá? Quem vem chamando a atenção do Diniz no Vasco é um jogador da base que com o Carille devia torrando esse jogador a ponto do Vasco querer vender ele a preço de banana o futebol turco. Só não foi vendido por causa do problema de contusão, que ele foi contundido, né, aquele problema no joelho. Está falando do GB, é isso mesmo. O GB vem chamando muita atenção do técnico de Diniz. Diniz vem gostando muito do que tem visto nos jogos e nos treinamentos do GB. E provavelmente, galera, daqui a alguns dias, ou de repente, já nessa virada aí, nessa paralisação que vai ter por conta do Mundialito de clube da FIFA, não se espantem, não fiquem surpresos se o GB for puxado de volta para o profissional com um Diniz. Que aí eu acho que ele vai aproveitar justamente agora esse período. Pode ser que ele traga o GB para o profissional para começar a treinar aí, para tentar de repente ser uma peça importante, porque o Diniz vem gostando muito e o GB vem chamando muito a atenção do Diniz. Quem sabe, né? Tu não viu que o Diniz já, em pouco tempo conseguiu recuperar o Ryan, que vinha realmente uma draga, vinha horroroso, e como o Ryan melhorou em um espaço tão curto de tempo. O garoto tá jogando agora, correndo, lutando, esperto, chutando bem, até chute, que era um ponto fraco do Ryan. Então o Ryan vem melhorando muito e a gente de repente pode ver aí que o GB possa ainda melhorar ainda mais e render ainda mais na mão do Diniz, né? Então vamos torcer aí pelo GB, porque a gente sabe que o GB futebol ele tem. Só não tinha futebol, com Carille é difícil ter futebol. Qualquer jogador com Carille é difícil, é complicado, né? E galera, agora vamos falar aqui rapidinho do playoff da Sul-Americana, né? O Vasco, com a vitória sobre o Melgar por 3-0, garantiu a sua vaga no playoff. E agora ele está esperando o adversário que vem da Libertadores. Hoje encerra a última rodada da fase de grupos da Libertadores, onde vai definir realmente quem passa para como segundo colocado, como primeiro, para as oitavas da Libertadores, e quem fica como terceiro colocado nas chaves, lá nos grupos. 4 times estão aí certos de que podem ser adversários do Vasco. Vou dizer aqui para vocês: Independente Del Valle, Santo Antônio Bolo, Fortaleza e o Bucaramanga. Atlético Bucaramanga. São esses 4 times que podem ser, um deles ser o adversário do Vasco. Que pode não, que vai ser um dos adversários, um deles vai ser adversário do Vasco. Nas oitavas, nesse playoff, para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? Eu pergunto para você aí, quem você queria que o Vasco pegasse nesse playoff para tentar passar para as oitavas? Eu tenho minha opinião, a minha preferência.
Eu preferiria que fosse o Fortaleza, até porque a gente já jogou com o Fortaleza, e o Fortaleza também não vem lá essas Coca-Cola. Mas, de repente, você não prefere Fortaleza. Então, deixa aqui nos comentários quem você acha melhor que o Vasco, quem você preferiria que o Vasco pegasse nesse playoffs. Independente Del Valle, San Antônio Bulu Bulu, Fortaleza ou Atlético Bucaramanga. Desses quatro aí vai ser o adversário do Vasco no playoffs. Quem você prefere aí, tá certo? Mudando de assunto rapidinho aqui para vocês, né? A pedido do Diniz, todo mundo viu aí que no final da entrevista coletiva, logo após a vitória do Vasco contra o Melgar, na entrevista coletiva o Diniz deixou bem claro, indiretamente, inteligentíssimo, ele botou uma pressão no Felipe e no Pedrinho na questão do Jair. Ele falou que contava com o Jair, que ele já ia começar a dar sequência de jogo pro Jair, e com isso pressionou, falando que ele precisava do Jair, porque ele era uma peça importante para o esquema dele. E aí o Vasco se vendo nessa situação, já falam que vai tentar, já se fala nos bastidores que o Pedrinho e a sua trupe vai tentar sentar para conversar com o Jair e o staff dele, e o empresário dele, por uma renovação de contrato, mas para que o Jair possa reduzir, aceite uma redução salarial. Porque o Jair hoje, está ganhando por mês, paz, meus senhores, 900 mil reais é o salário do Jair por mês. Olha a loucura que a 777 cometeu. Não estou aqui querendo dizer que o Jair é um jogador horroroso, mas também não é um exímio jogador para estar ganhando 900 mil reais. Salário de craque. E o Jair não é craque. É um jogador que oscila com bons momentos e ruins. Então, eu acredito aí que um salário de 400 mil para o Jair ainda estava bom. Ainda estava alto, para o futebol que ele apresenta. 900 mil é muita irresponsabilidade, é muita maluquice. Cara, tem muita gente ganhando dinheiro com esse superfaturamento do Vasco, que teve no 777 e continua tendo agora. É que nem 500 mil por Lloyd, né, por mês. É mais ou menos aí. Então, o Vasco vai querer estar sentando para conversar aí, vai chamar o Jair e o empresário dele para conversar aí com uma ideia de renovação de contrato. Mas que para essa renovação de contratos aí, o Jair precisava aceitar uma redução salarial. Eu acho que se eu fosse o Jair, eu aceitava. Porque 900 mil, mano, dê graças a Deus, levante a mão pro céu por esse tempo que você não vai ganhando isso. Porque nenhum outro clube você vai conseguir esse valor. E nem vai conseguir. Tá? E nem vai conseguir. O Ceará estava querendo ver se pegava o Jair, mas a negociação do Ceará era a seguinte: empréstimo do Jair, com o Vasco pagando 50% do salário e o Ceará 50% do salário, que daria em torno de 450 mil. Entra mais ou menos no que eu falei aqui no valor, no que eu achava que o Jair, ainda com um salário alto, engraçando para mim, o salário alto, 450 mil. Então, é o máximo que o Jair consegue no mercado, é um salário desse. Então, se eu fosse ele, já que ele sonha em jogar com o Diniz, eu aceitava essa redução salarial e continuava no Vasco, tá certo? E o Vasco começou a sua preparação para o jogo contra o Bragantino, né? O jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, né? O Carioca. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, desculpa. Onde o Vasco vai enfrentar o Bragantino aí em São Januário, sábado, né? Dia 31, às 21 horas. O Vasco enfrenta o Bragantino aí que vem embalado aí no G4 aí, né? No G6, né? Se não me engano, ele está em quinto. O Bragantino está aí lutando que sabe que se ganhar o Vasco ele pode até assumir a liderança. Vem fazendo um bom campeonato brasileiro. O Vasco enfrenta o Bragantino em São Januário pela 21ª rodada. E o Vasco também querendo garantir uma vitória aí para poder chegar aos 13 pontos e dar uma aliviada a mais, se distanciar um pouquinho, se afastar um pouquinho da zona de rebaixamento, né? E também se manter invicto no São Januário, que é o seu forte. Então o Vasco já começou as preparações aí para essa partida de sábado, né? O Diniz deve manter o mesmo time que começou contra o Melgar, que foi com Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Tietê, Jair, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Veguete, né? Esse deve ser o time que deve começar contra o Bragantino sábado, dia 31 às 21 horas em São Januário. Então, o Vasco está treinando, deve ser esse o time aí que o Vasco vai botar em campo, já que o Diniz gostou muito do primeiro tempo do Vasco contra o Melgar.
Eu também gostei. Então, o que que você acha aí? Deixa nos comentários se você faria alguma mudança, colocaria alguém no lugar de alguém aí, ou se você manteria esse mesmo time que começou contra o Melgar. Deixa aí, tá? Essas foram as notícias do Vasco, tá certo? Mais informações aí daqui a algumas horas ou amanhã, a gente vai com um novo vídeo. Mas não esqueça de curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever no canal do Jura Vascaíno aqui, ativar o sininho de notificações em todos e compartilhar. Valeu, saudações vascaínas e até mais. Valeu.